A gente está na segunda paraxá do livro chamado Torat Kohanim. Torat Kohanim é o livro dos Kohanim. Ele fala, ele fala bastante sobre os sacrifícios. Quando a gente lê essa paraxá, é uma descrição muito técnica de vários tipos de sacrifícios. A gente precisa tentar extrair algumas lições dessa paraxá. Então, uma das coisas que acontecem, a gente falou semana passada, em todos os sacrifícios, tem uma parte do animal, quem conhece um pouco da anatomia, que é o sebo, que são as gorduras brancas, algumas delas, do animal, que ficam em cima do estômago, ficam em cima dos rins. Essas partes você tem que dar para Hashem. Semana passada a gente falou que a ideia é que o melhor você tem que dar para Hashem. A melhor parte você tem que dar para Hashem. Tem mais um detalhe, que é o seguinte. Esse relev, esse sebo, ele simboliza o prazer. Aquele filé mignon, aquela parte mais gostosa. E muitas vezes a gente pensa, bom, eu posso ser um judeu, acordo de manhã, eu rezo, vou para a sinagoga, fico para o shiur, mas também tem que aproveitar a vida. Afinal, a gente vive uma vez só. Tem que aproveitar enquanto dá. E a gente acaba dedicando o nosso prazer, não necessariamente para as coisas que tem de mais sagrado. E a Torá ensina para a gente que não, o judaísmo não é apenas prático. A gente tem que tentar desfrutar literalmente do prazer espiritual. Na hora que a gente consegue desfrutar do espiritual, os prazeres materiais se tornam secundários. Isso é uma das coisas mais difíceis. Eu costumo dizer que tem muita gente que é religioso, mas não é espiritualizado. Às vezes a pessoa pode, de forma técnica, realizar muitas mitzvot. E é maravilhoso. É importante você fazer as mitzvot. Mas, para você se tornar uma pessoa espiritualizada, você precisa elevar o teu nível de prazer. Se quando você é adulto tem o mesmo prazer de quando você era criança, aquele doce, bem doce mesmo, bem, isso não importa tanto na vida, mas você não evoluiu. Se você, quando era criança, gostava e brigava por um carrinho, e agora o carro só virou maior e mais caro, você continua na mesma. A gente precisa elevar o nível do nosso prazer. Então, quando você chega a uma certa idade, você espera que o aluno, a criança, o adulto, o jovem, já tem motivação própria de querer estudar. Ele por ele mesmo. Você dá as condições para ele poder elevar o nível de prazer dele. Na Torá, essa questão de prazer é muito importante. Porque se a gente não consegue desfrutar da Torá, das mitzvot, naturalmente a gente vai procurar alguma outra coisa. O ser humano não vive sem prazer. O tempo todo a gente está buscando algum tipo de satisfação, seja ela material, intelectual, emocional ou espiritual. Então, se a gente não substituir e a gente não elevar o nosso nível de prazer, a gente pode acabar, na verdade, tendo uma vida extremamente materialista. Uma pessoa que cumpre todas as mitzvot, que é maravilhoso, Baruch Hashem que você faz, porém o teu coração, tua verdadeira vontade e prazer está em outro lugar. E a gente vive uma vida em paralelo, digamos assim, uma vida dupla. E essa é normal de todos nós, é normal. A gente vai querer fazer um churrasco, a gente vai gostar do churrasco. Somos seres humanos, a Hashem programou a gente para isso. Mas a ideia do Corban, uma delas é que você pega esse prazer e você eleva ele para Hashem. Você tem que transformar o teu prazer, que seja ele para Hashem. Mas uma coisa, o filé mignon não é a melhor parte do churrasco. Filé mignon é a expressão de dizer que é a melhor parte. Se é a melhor ou não, eu não vou discutir com a Argentina, tá certo? Eu posso dizer qual é a melhor parte do sushi, isso sim, aí não, do churrasco eu não vou saber. Aí não sei mais nada. E tem em hebraico uma frase muito sábia, que Altam vareach en eitvaker. Sobre gosto e cheiro não tem o que discutir. Então, vamos um passo a mais, além disso. Vamos pegar agora uma pessoa que o prazer dele agora é estudar a Torá. A pessoa não está preocupada onde ele vai viajar, não está preocupada com o tipo de prato que ele vai pedir no restaurante. É uma pessoa que está inteiramente dedicada para o serviço de Hashem. Ele gosta de ajudar as pessoas, ele gosta de rezar, ele curte estudar toda essa parte. Vai ser bom? Esse é uma pessoa extremamente elevada. Tem mais um ponto. O ponto é que quando a gente serve a Hashem, não tem que ser a motivação, não tem que ser o teu prazer. É claro que eu espero que você curta estudar a Torá, tem que fazer com prazer, mas o critério não tem que ser o teu prazer. Porque às vezes Deus exige de você coisas que não é necessariamente aquilo que você quer. Então, por exemplo, você está estudando alguma coisa, de repente você tem que parar para ajudar uma pessoa.
mas no meio aqui está muito legal, e é um prazer de estudo de Torá. Não, às vezes você tem que parar para fazer outra coisa. E vira e mexe, você tem dentro da estrutura do judaísmo, quando você está mais gostando e querendo fazer alguma coisa, agora para que tem que fazer a próxima. Tem uma história famosa, o quinto Rebbe, ele estava fazendo um Fabrengen. Então, quem participa de um Fabrengen, especialmente, imagina com um Rebbe do mais alto calibre, eles estavam horas e horas e horas lá, cantando, se elevando, falando palavras de Torá, e estava todo mundo muito mexido. Até que uma hora o Rebbe perguntou que oração, até o sol estava para se pôr, a hora de Minchá. O pessoal escondeu os relógios, não queriam dar uma enrolada, não contaram para ele. Ele ia perguntando, que oração? Que oração? Está chegando a hora de Minchá. Até que ele falou, não adianta. Com um Minchá, a gente se conecta com Hashem de uma maneira muito mais elevada de que qualquer elevação nossa espiritual. Fazer o que Hashem quer é muito mais importante do que o meu prazer. Isso remete a gente a Parashá, que a gente leu sobre Amalek semana passada, onde o Shaul Amelech ele falou, vou fazer melhor do que Deus pediu para mim. Vou ser mais esperto, mais religioso que Deus. Ele mandou eu acabar com todo o rebanho, eu vou pegar o rebanho e servir a Deus. Deus fala, e através do profeta, eu prefiro que você me escuta do que o bom presente. E essa escolha é muito difícil. Quando eu digo para você, olha, abre mão do teu prazer material para Deus, por mais difícil que seja, você entende. Fala, bom, é claro que é mais importante servir a Deus do que o meu prazer próprio. Aqui a gente está dizendo que tem um nível a mais. Mesmo quando você está com um prazer espiritual muito elevado, às vezes você tem que abrir mão, porque o critério não é o teu prazer. O critério é fazer o que Hashem quer. E muita gente, sem querer comparar, mas em outras religiões, digamos assim, toda a ideia é ter um prazer espiritual. E a pessoa se torna egoísta religioso. Então ele se torna egoísta nas coisas que eu preciso fazer as minhas mitzvot, eu preciso fazer a minha reza. Você está me atrapalhando. Peraí, você acabou de ficar nervoso. Nervoso é fazer idolatria. Com alguém que estava atrapalhando você a rezar. Não, mas é minha reza. Uma vez que você já entrou no costume de rezar todo dia, você gosta de rezar, é chato quando alguém te atrapalha. Mas o serviço a Deus não necessariamente é você rezar. O serviço a Deus é fazer o que Ele quer. Se alguém veio te atrapalhar no meio, é para você conseguir se conter. E eu sempre digo para uma pessoa que está, Baruch Hashem, se aproximando da Torá, especialmente um jovem, ele transforma a vida dele inteira. E agora ele vai virar kasher, ele vai para Yeshiva, vai estudar a Torá, etc. Eu falo para ele, presta atenção, que junto com isso, você tem a parte da Torá que fala que são os relacionamentos entre nós e o próximo. Agora que você está fazendo o Shabat, as pessoas estão prontas para apontar o dedo. Olha o religioso, olha lá. Então você tem que triplicar ou multiplicar muitas vezes as suas ações entre homem e seu semelhante. Não só porque para não dizerem, porque é muito comum você simplesmente virar. Antes você era egoísta, eu quero ter, sei lá, dinheiro, eu quero ter fama, agora eu quero ter conhecimento. Eu quero ser religioso, é o mesmo ego. Claro que você evoluiu, Baruch Hashem, você está com o ego direcionado, uma competição saudável. Em vez de pensar quem é melhor de roubar, Deus os livre, eles falam quem é melhor de estudar. Não tem dúvida. Quem é melhor de pensar em si mesmo ou pensar no que Hashem quer da gente. Mas você dizer, eu sou mais religioso que você, eu sou mais estudioso que você, é a mesma coisa falar que eu sou mais popular, que eu sou mais rico, que eu sou mais importante do que você, é a mesma coisa, o mesmo ego. E quando a gente pega no Corban, e a gente assistia o Corban, e a gente tinha que imaginar, diz o Nachmanis, o Ramban, a gente tinha que imaginar que aquilo que acontecia com o Corban se repete na gente. Então, pegar o teu cocebo, a tua gordura, aquele prazer, e você sacrificar ele para Hashem. Qual é a pessoa que melhor deu exemplo para a gente nisso na nossa história? Moshe Rabbeinu, com certeza, mas teve alguém antes dele, Abraham. Ele pegou o próprio filho dele, que não somente isso vai contra o amor natural de qualquer ser humano, até qualquer ser vivo, mas vai até contra os valores religiosos dele. Se eu morrer, quem vai ficar? Se meu filho morrer, quem vai mandar, quem vai passar para frente a religião? Quem vai passar para frente o monoteísmo? Não só quem vai passar para frente, as pessoas que talvez acreditaram em mim até agora vão falar que é mentira. Porque durante a minha vida eu lutei contra a prática idólatra de você pegar o seu filho e matar para a idolatria. Havia essa prática. E eu lutei contra isso. Chega no final da minha vida, eu vou lá e faço a mesma coisa. Então, não só que não vou ter um filho que vai poder levar para frente, tudo que eu ensinei até agora vai água abaixo.
Então fala, olha Deus, eu escutei tudo até agora, faz o favor. Eu escutei tudo, foi muito religioso, fui muito correto, essa eu vou passar. Hoje, essa eu passo. Pelo teu bem, não pelo meu. Não estou pensando em mim. Estou pensando pelo bem do Senhor, para que tenha continuidade. Avraham Avinu, ele servia Deus com a linguagem Oseta Emet, Emet. Ele faz a verdade porque ela é verdade, não porque ela traz qualquer benefício. E esse é o nível que a Torá propõe para a gente tentar elevar, número 1, nosso nível de prazer, número 2, que o prazer não seja o critério de escolha, não seja o motivo pelo qual você escolheu A ou B. A pergunta que a gente tem que fazer é, o que Hashem quer de mim nesse momento? Essa é a primeira lição. Aqueles que estão com pressa, fiquem à vontade. A gente vai continuar aqui para a próxima. Tchau, Thiago Chagas. Mais uma passagem muito bonita. Nós temos nessa paraxá uma mitzvah. E a Torá fala para a gente, um fogo constante vai ser aceso no altar, ele não pode ser apagado. Então, quando você fala a palavra tamid, pode ser constantemente ou o tempo todo. Quando a menorá, por exemplo, era acesa constantemente. Ela não precisava ficar acesa 24 horas, 7 dias por semana. Todos os dias à tarde, eles acendiam a menorá. O fogo do altar, a Torá diz para a gente que ele tem que estar aceso o tempo todo. Então aqui tem uma lição clássica, o fogo do nosso interior, a nossa Neshama, a gente tem que estar todo dia alimentando para que ele não apague. Nunca vai apagar, mas a gente tem que estar colocando mais lenha para cada dia, ele nos aquecer mais com a nossa proximidade de Hashem. Agora tem um detalhe interessante. Nessa passagem da Torá, a Torá, os nossos sábios interpretam que tinha 2 altares. O altar exterior, que era um altar grande, e nele se fazia o sacrifício de animais. E tinha um altar que ficava na parte mais interior, ele era pequeno, e nele se fazia o incenso. Não se matava animal neles, fazia o incenso. Como que eles acendiam o fogo do incenso? Então, teoricamente, você vai pensar, bom, vai com fósforo, acende, pronto. Havia um ritual. O ritual era o seguinte, o Cohen, ele tinha que subir no altar grande, aquele lá que se fazia a oferenda dos animais, ele pegava brasas que tinha lá, e com essas brasas ele fazia o incenso. Ele jogava especiarias em cima da brasa enquanto estava na pá, e depois ele depositava em cima daquele altar. Então a regra é que o fogo interior, ele tem que vir do fogo exterior. O fogo do altar lá de dentro, você não pode acender lá. Você tem que trazer aquele fogo do lado de fora. Qual é a mensagem? Então, o fogo interior, a gente falou que é a nossa conexão com Deus. Nosso sentimento de conexão. A gente sentiu o fogo e realmente aquele calor para servir a Deus. Às vezes a gente fala, bom, não estou sentindo nada. Eu não estou sentindo amor por Deus. Eu não estou sentindo aquele calor. Eu faço porque tem que fazer, mas de uma maneira muito mecânica. Então, aqui tem uma dica. Você quer acender teu fogo interior? Acenda o fogo daqueles que estão em volta de você. Aqueles que estão fora de você. Na hora que você se esforça para ajudar uma outra pessoa, que ele faça mitzvot, que ele aprenda a Torá, que ele aprenda a rezar, isso vai ajudar o teu próprio fogo. Normalmente você diz, eu só posso ensinar aquilo que eu sei. Então, se eu estou sentindo calor, o meu calor pode ir para os outros também. A Torá fala, não necessariamente. Às vezes, a você ensinar, quando você está ajudando outra pessoa, de repente você vai sentir que teu fogo interior, ele começa a pegar fogo também. E aqui uma dica que especialmente é aplicada no Hinur, na educação das crianças. Às vezes você quer fazer que a criança ele gosta de estudar. Não gosta de estudar. Bota ele para ensinar outra pessoa. De repente, na hora que você precisar ensinar, você vai precisar... Peraí, mas como que eu vou ensinar? E aí você começa a prestar atenção. E aí você começa a ver o detalhe. Opa, eu nunca prestei atenção. Nunca me deu trabalho. Eu estava aqui só como alguém que estava ouvindo. Agora que eu tenho que ensinar, muda completamente. Então, cada um de nós tem que se tornar um acendedor de lampiões. E às vezes a gente espera de forma passiva que Deus vai acender a nossa luz. Eu estou fazendo mitzvot, eu quero que funcione. Talvez, vai lá e acenda dos outros, isso vai ajudar a você acender a tua própria luz. Então, esse é mais um detalhe bonito de todas essas detalhes dos korbanot. E aqui tem mais uma coisa que aparece logo no início da paraxá.
Nos aspectos também, auxiliar as pessoas. Ajuda. Em outros aspectos também. Às vezes uma pessoa que está doente, visitar, fazer... Claro, 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 é uma mitzvah enorme. Eu vou falar amanhã à tarde, se eu quiser, sobre a mitzvah de visitar o doente, porque nessa paraxá, a gente tem aquele korban todá, korban de agradecimento. E uma das situações é quando a pessoa passou por um perigo, Deus nos livre de saúde, depois que a pessoa melhorou, ele tinha que fazer um korban de agradecimento. Então amanhã eu vou falar um pouco sobre a mitzvah de visitar um doente, que é realmente, quando a gente visita alguém, é escrito que você tira 1/60 da doença dele. Então, como realmente é uma mitzvah tremenda. Uma das rotinas diárias que tinham lá no templo era tirar as cinzas do dia anterior. Então, à noite ficava queimando essas gorduras, os restos do animal. Chegava lá de manhã, você tinha cinzas. Quem já fez fogueira ou lareira, você acorda de manhã, tem ainda um restinho de brasa e cinza. Então, tinha uma mitzvah que chamava Haramat Hadeshen, levantar, ou seja, retirar essas cinzas. Qual que era o serviço? Então, inicialmente eles tiravam daquela grande fogueira que tinha no meio, eles tinham que esvaziar e deixavam ao lado do altar, e, eventualmente, quando aquilo se acumulava, tinha que levar lá para fora do Beit HaMikdash, um lugar designado para isso, fora de Jerusalém. 2 estágios, tirar de lá e tirar do altar, e depois do altar, ao lado do altar, eventualmente, a cada tanto levar para fora do Beit HaMikdash. E esse era um serviço diário. A Torá até fala que a pessoa que fazia esse serviço, ele trocava de roupa, ele colocava uma roupa especial, que seria comparado com alguém que está na cozinha ou um garçom que está servindo. A pessoa que está na cozinha, eventualmente, está com um tipo de roupa. Ele está lá cozinhando, engordurado, etc., sujo. Quando você vai servir aquela comida, você coloca uma roupa diferente. Então, aquele que fazia esse serviço era um serviço, digamos assim, menos importante. A gente falou na semana passada, quando você tinha os Kohanim, o turno dos Kohanim trabalhando lá, eles se dividiam por um sorteio. Inclusive, inicialmente, a divisão era feita através de uma corrida. Quem chegava no altar primeiro, era uma subida, ele ganhava, como as crianças fazem. Só que uma vez estavam 2 muito perto um do outro, um foi lá e empurrou o outro. Só que a altura lá é mais de 5 metros. E ele quebrou os pés e as mãos. A partir de então, fizeram um sorteio. 2-1 é um tipo de 2-1, com dedos, somavam o dedo das pessoas. Não podia tirar o polegar, porque o polegar se pode enganar, falando, não, estava, não estava, você esconde ele. Então, você acha, a criança que começa a fazer isso, acha que ninguém pensou nisso? 2000 anos atrás já tinham as mesmas malandragens, não mudou nada. E aí a Mishnah fala que você não pode usar o polegar, porque ele se pode enganar, com ele ou sem ele. Não, estava assim, é par, não, tirei ímpar, tirei 2, tirei 3, assim por diante. E aí eles faziam esse sorteio. E assim eles garantiam que todo mundo podia, a cada tanto, tinha alguns privilégios, por exemplo, fazer o Ketore, que era você poder entrar no lugar mais sagrado e poder fazer o incenso. Às vezes pode acontecer que no sorteio sempre os mesmos ganham. Mesmo que é sorteio, sempre os mesmos ganham. Acontece. Então havia alguns trabalhos que quem já ganhou uma vez fica de fora, até todo mundo poder fazer uma vez. Tinha um serviço que não se fazia sorteio, que era um serviço, digamos, mais simples, e ele era o primeiro a ser feito, que seria tirar cinzas. Não um serviço, não estou servindo a Deus, eu estou limpando a sujeira do dia anterior. É muito mais legal preparar a mesa do que lavar a louça. Vou dizer, quando chegar na mesa, as visitas falam, quem fez a mesa? Ninguém vai perguntar, quem lavou a louça do dia anterior? Não tem graça. Aqui a gente aprende, e aqui uma coisa muito bonita, primeiro, isso era um serviço a Deus. Tirar os restos era um serviço. Número 2, apesar de que não havia sorteio, nunca faltou um voluntário. As pessoas faziam uma alegria. Porque não faz diferença como você serve a Deus. Se você está preparando, se você está limpando o resto, você está conectado com Deus, fazendo o que Ele quer. Alguém precisa tirar cinzas para você poder fazer o corban. Não importa. Quando você está fazendo algo que vai ajudar o serviço a Hashem, então você está conectado com Hashem. A gente não tem que se preocupar, como a gente falou antes, qual trabalho é o mais que vai me dar mais destaque? Poxa, se eu subir lá no altar, ou se eu traduzir para os dias de hoje, se eu for lá na frente cantar na frente de todo mundo, ou se vai ser eu que vou falar, drachar para... Opa, esse vai me dar um destaque. Limpar a sinagoga depois não me dá destaque, então eu deixo para outro. Não tem diferença. Servir a Deus ou servir a Deus. A escolha não pode ser baseada naquilo que me dá mais prazer ou mais vontade. A escolha é
porque é aquilo que a gente está servindo a Deus. Eu vi esse exemplo do Rabino Malovani. Uma vez estavam na NASA, Estados Unidos, perguntaram para um sujeito que estava limpando o chão, perguntaram, qual que é o seu serviço aqui? Ele falou, eu estou ajudando o homem a chegar na Lua. Está certíssimo, está certíssimo. E não só ele se sentia orgulhoso disso, ele entendia que o papel dele era perfeito, tão importante quanto o astronauta que vai de fato pisar na Lua. Então, quando a gente está servindo a Hashem, não tem serviço melhor ou serviço pior. A gente tem que estar pronto para fazer aquilo que a Hashem quer da gente. Um dia vai ser de um jeito, outro dia vai ser de outro jeito. Durante o Covid, eu tive que me lembrar bastante disso. Espera, eu quero ir na sinagoga. Deus, você não quer que eu dou shiur? Deus, você não quer que eu esteja com a comunidade? Não, agora eu quero que você fique em casa. Agora eu quero ver como você limpa bem o chão. Vai passar cândida, vai limpar a casa para o Shabbat. Vai limpar a casa para o Shabbat? É empregada, estamos no Brasil, ela que faz. É uma mitzvah você limpar a casa. Talvez você não se lembra como que é. Quando eu morava em Israel, eu fazia. Depois você esqueceu. Hashem quer essa mitzvah de você. Quem disse que ele quer que você fique lá fazendo o que é legal? Agora já é legal dar o shiur. Agora eu quero ver você lavar a louça, limpar o chão. Então, a gente não sabe o que Hashem quer da gente. A gente tem que estar sempre pronto para fazer aquilo que Hashem quer. Toda essa ideia de korban, quando a gente fala de sacrifício, talvez a palavra não é sacrifício no sentido eu vou sacrificar, como a gente fala, sacrificar em português. A palavra korban vem da palavra de karof, se aproximar. É se aproximar de Hashem. Como que a gente se aproxima? Diminuindo o nosso ego, elevando o nível do nosso prazer, estando pronto para acender o fogo dos outros, mesmo que não me convém. Eu vou ensinar para outra pessoa, não para mim. Estando pronto para sacrificar tudo aquilo que é importante para mim, para tirar as cinzas. Então, os 3 pontos que a gente falou têm a mesma ideia. Korban significa servir a Hashem. Portanto, o meu prazer, tanto material ou até mesmo prazer espiritual, eu dou ele de presente para Deus, assim como Abraão Avinu fez. Eu estou pronto para abrir mão daquilo que é importante para mim, para eu poder ensinar outra pessoa, mesmo que não me convém. Porque é justamente através do outro, de fora, que eu vou conseguir acender o fogo que está dentro. E eu não faço distinção qual mitzvah é mais legal, qual vai me dar um destaque maior, qual é mais gostosa e prazerosa. Eu estou pronto para tirar a cinza. E nunca faltou um Cohen para poder tirar as cinzas. Quando o Mashiach chegar, é escrito que todos nós estaremos no nível de Cohen Gadol. Não literalmente, vai ter só um, mas no nível espiritual, a gente vai ser como Cohen Gadol. Cohen significa aquele que está para servir. A gente tem que estar aqui o tempo todo pronto para servir a Hashem, e a gente espera que breve, ainda hoje, a gente vai estar servindo literalmente no Beit HaMikdash, a casa de Hashem, se Deus quiser. E todo trabalho dignifica. Todo trabalho dignifica, perfeito. Especialmente